Bem-vindos a mais um episódio do Sustentalks e hoje a gente vai falar sobre cidades, cidades inteligentes, cidades sustentáveis. No século XXI, a gente passou um marco histórico na humanidade. Há mais pessoas vivendo em cidades do que em áreas rurais. E se espera que até 2030, 60% da população mundial esteja vivendo em cidades, o que traz uma necessidade imperativa de a gente olhar sobre esse assunto para as cidades sob a perspectiva sustentável. A ONU, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem um ODS específico para cidades, inclusive, o ODS 11, que fala da necessidade de as cidades serem inclusivas, serem seguras, serem resilientes e estarem adequadas a todas as situações que envolvem sustentabilidade. Com muito prazer, portanto, hoje nós temos o vice-prefeito de Curitiba, secretário das cidades do estado do Paraná, Eduardo Pimentel. Por quê? Porque Curitiba é nada mais, nada menos, e com muito orgulho, como curitibano eu falo isso, é conhecida como a capital ecológica e agora capital da sustentabilidade. Foi isso que eu vi hoje, inclusive, atrás de um ônibus de uma linha aqui em Curitiba, falando Curitiba, capital da sustentabilidade do Brasil. Muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, eu que agradeço, Natasha, a oportunidade. Parabéns pelo trabalho, por esse podcast bom, bacana. E Curitiba, sim, para mim é um orgulho, uma missão poder estar no meu segundo mandato como vice-prefeito de Curitiba, no 7º ano junto com o prefeito Rafael Greca, que é uma grande personalidade mundial em discussão de cidades, aprendendo diariamente. E sim, Curitiba foi eleita, no fim de 2022, a cidade mais sustentável da América Latina, pela revista canadense Corporate Knights, que faz esse trabalho de indicação sustentável no mundo, e nós somos eleitos com muito orgulho, para mim, que também sou curitibano, a cidade mais sustentável da América Latina. Isso que eu ia te perguntar. Então, você é curitibano. Então, não vou cometer a indelicadeza de perguntar a sua idade. Mas, com certeza, na tua infância, você viveu aqui em Curitiba, imagino que a gente tenha mais ou menos a mesma idade. Você também foi atingido pela família Folha, quando você era mais novo, porque foi uma atividade educacional muito importante. É legal a gente trazer isso agora, porque num dos episódios que a gente gravou com o Rodrigo Travares, ele falou muito sobre como essa ação lá nos anos 90 em Curitiba impactou como criança, como impactou a decisão dele de fazer engenharia ambiental e hoje o olhar que ele tem de sustentabilidade para as atividades que ele faz. Como que a agenda verde, como que essa agenda de sustentabilidade entrou na tua vida? Eu vejo que você é secretário, inclusive, das cidades, além de ser vice-prefeito. Então, esse tema de sustentabilidade, com certeza, está no teu dia a dia. Como é que isso entrou na sua vida? Com certeza. E como aconteceu com ele, aconteceu comigo. Eu fui impactado, sem dúvida nenhuma, como todos nós, da nossa geração, do início da família Folhas. Eu nasci em 1984, eu tenho 39 anos. Então, quando eu tinha 10, 9, 11, 12, era a família Folhas. A gente aprendeu na escola o lixo que não é lixo, não vai para o lixo, separe. Então, com uma quantidade muito forte, a gente fazia isso em casa, ensinava os nossos pais. E isso, sem dúvida nenhuma, ensinou uma geração curitibana e que foi impactada por isso, que é o que tem muito valor agora, porque voltou e a família Folhas cresceu, né? O pai e a mãe da época hoje são o vô e a avó, e tem até um cachorrinho que é o Folheco. Então, uma inclusão importante. E eu vejo os meus filhos agora. Eu ia te falar isso também. Os meus também. Quando eu soube que entrou de novo Família Folha, foi porque os meus filhos, um deles, ele tem 5 anos, chegou em casa com o lixo que não é lixo, separa. Eu falei, que coisa sensacional. E hoje, na voltou modernidade, isso. antigamente a gente via na televisão, esperava propaganda por isso aparecer. Hoje é no tablet, no celular, na TV também, no vídeo. Ele está no intervalo, ele aparece no YouTube, em qualquer lugar, a propaganda direcionada, o que é importante, né? Nesse caso, uma propaganda direcionada para as crianças. Isso foi fundamental. E isso traz de novo essa sensação para as crianças de cuidado. E os pais escutam em casa, porque a gente escuta em casa. A gente escuta em casa. E como
que é o programa Família Folha? Como que ele, além de estimular, além da questão, né, de você ter uma família, ser muito lúdico, o que mais que tem nesse programa que estimula? Os adultos também adoram a Família Folha, não Sim. são só as crianças, mas enfim, estimulam as crianças a estar pensando no assunto de É sustentabilidade. toda uma cadeia, né? É a sustentabilidade em si, porque você ensina, você dá conscientização para fazer a separação em casa do lixo que não é lixo, portanto, o lixo que pode ser reciclado, né? O vidro, o plástico, o papel, para separar. Aí uma coleta seletiva da prefeitura, e mesmo quando há o descarte em conjunto, nós temos 40 pontos de ecocidadão na cidade de Curitiba, que são os pontos dos profissionais que trabalham com a reciclagem, que eles separam o lixo, então eles fazem um trabalho para a cidade, e além do trabalho para a cidade, eles têm a renda deles, né? Eles vivem disso, eles pagam a escola dos filhos, a faculdade dos netos, o estudo da família toda, então é um trabalho de renda familiar. O que não é descartado ainda vai para o descarte natural, como é feito hoje, e o reciclado vai para reciclar, para a gente fazer a economia circular girar, né? Então, é toda uma conscientização para que a gente tenha menos lixo, para que menos descarte vá para aterro. Nós já estamos até trabalhando em soluções para aterro aqui em Curitiba, que é em conjunto com o C40, que é as 40 cidades do mundo que têm essa assinatura, e Curitiba tem, para diminuir até 2050 drasticamente a emissão de efeitos de gás do efeito estufa, e uma delas é diminuir cada vez mais o aterro. Como é que nós estamos fazendo isso num período de teste, autorizado pelo meio ambiente estadual, federal, que é o que é reciclado, né? A gente aumenta a renda dessas famílias com a reciclagem, cuida do meio ambiente, e o que não é, nós estamos no teste de queima, né, de geração de energia, não é queima, é geração Sim. de energia nos fornos das 3 cimenteiras que nós temos na região metropolitana. Ou seja, você está diminuindo cada vez mais o resíduo para ir a aterro. Isso é uma tendência de futuro, não tem como voltar atrás. Porque uma das primeiras premissas dentro dessa lógica de economia circular é você não ter o lixo, né? Então, acho que isso tem muito a ver com a questão educacional, então embalagens e tal, como é que você trabalha sem ter o lixo, sem gerar o lixo, e depois vem essa iniciativa, né, da reciclagem, de como fazer com que o lixo que existe entre na lógica de economia circular. Eu estava vendo um dado que a gente tem 30%, se não me engano, de lixo reciclável, de reciclagem do lixo de Curitiba. A gente tem um gap, portanto, de 70%. Se existe algum objetivo, alguma ambição de Curitiba ser lixo zero, a gente tem um gap importante. Existe alguma ambição nesse sentido, em termos de política pública, ou até, eventualmente, não implementada, mas que seja alguma ambição sua? Não, é uma missão que nós queremos ter, exatamente, como cidade, como pessoas, que é você trabalhar para ter o lixo zero, né? Isso é importante, você trabalhar a reciclagem, você trabalhar o que dá de compostagem, você trabalhar de geração de energia, o que dá para você chegar no lixo zero, como nós temos também a missão de até 2050 transformar todo o transporte público da cidade de matriz fóssil, né, de diesel, para o transporte elétrico, então totalmente de energia renovável. Hoje, o prédio da prefeitura já é de energia solar. Os 3 principais terminais da cidade, nós estamos colocando painéis solares para gerar energia por si próprio. A pirâmide solar da Cachimba, que é o antigo passivo ambiental da cidade, que virou um ativo ambiental que gera energia equivalente ao custo da metade dos prédios públicos da cidade. Então, economia de recurso público, além de cuidar do meio ambiente, economia de recurso público. E também todo o trabalho de segurança alimentar e nutricional que a gente faz na cidade, que é para diminuir o desperdício, né? Para que você dê, primeiro, o alimento saudável na mesa da família, né? Com alto valor nutricional para as crianças, para serem adultos fortes, né? E o mínimo de desperdício, é o bolo da casca de banana, é o suco do abacaxi completo. Então, é todo o trabalho de cuidado para desperdício zero de alimento, de resíduo, então, e de energia. Então, sim, é uma missão que nós temos. Porque cada dia mais, né, isso é muito interessante da questão tecnológica e de evolução dentro da parte da economia circular, como é que a gente consegue criar novos produtos a partir do que antes se chamava, e aprendi isso com o Rodrigo também. Quem não viu esse episódio, veja, tá sensacional.
que a gente não fala nem mais resíduo, a gente fala material. Isso. Então, semanticamente, como a gente está mudando a consciência de entender que algo não é mais resíduo, não, ele volta para a economia, né? A tecnologia, a inovação tem nos ajudado a transformar isso em novos materiais ou em energia, né? No caso, principalmente de materiais orgânicos que têm a capacidade de geração de gás, como é que isso vira energia? E é muito entusiasmante saber que a gente está caminhando para isso. E né? é uma tendência, porque a gente fala resíduo para as pessoas saberem, porque antes era o lixo, não é mais lixo. Virou resíduo, não está sendo mais resíduo, está virando material. E não é queima de material, queima de resíduo, é geração de energia. Né? Nós estamos aproveitando o que nós temos, né, nessa economia circular grande para que isso aconteça. A compostagem, por exemplo, nós temos uma destinação também para 150 hortas urbanas que nós temos na cidade de Curitiba. Eu sou formado em administração de empresas, tenho uma pós em agronegócio, mas tenho uma especialização em cidades inteligentes pela Fundação Getúlio Vargas, com módulo em Nantes, na França. Que legal. E quando se fala, e Curitiba tem sido eleita sistematicamente as cidades mais sustentáveis, mais inovadoras, mais inteligentes do mundo, eu gosto de usar um exemplo. A cidade inteligente, primeiro, ela só serve à inovação se for para melhorar a qualidade de vida do cidadão lá na ponta. Isso é uma coisa importante. Cidade inteligente tem uma confusão conceitual aqui, que cada um diz que cidade inteligente, Smart City é uma coisa. Tua visão, o que é a cidade inteligente? A cidade que consiga usar a inovação, a tecnologia, os processos para melhorar a qualidade de vida do cidadão. 2 exemplos, que era um que eu já ia dar. Um que tem, e não é pensar que a cidade vai virar uma cidade dos Jetsons, que é isso que só se tecnologia, pensa, né? não é. É também, por exemplo, o aplicativo Saúde Já, que nós fizemos no primeiro ano da gestão, antes da pandemia, que era para marcar consulta especializada, para tirar a pessoa de 3 horas de fila, para não precisar chegar de madrugada, para chegar no horário certo. Inclusive, na pandemia, foi a grande mão na roda, porque avisava da primeira dose, da segunda dose, comunicava com a população. Isso, tecnologia que melhorou a qualidade de vida do cidadão na ponta, trouxe qualidade de vida. Outra, a horta urbana que eu estava falando. Eu gosto de falar disso bastante. Por quê? O que é a horta urbana? A prefeitura... Faixa de domínio? Onde que está a horta urbana? Não, ela está em faixa de domínio, ela está embaixo de linha de transmissão, mas ela está num terreno baldio em qualquer bairro da cidade. 150 na cidade. A prefeitura com a comunidade vê aquele espaço e poderia ser um terreno baldio, podia ser um lugar de violência, um local de drogas, prepara o terreno, a prefeitura, doa semente, ensina quando precisa, mas muitas vezes a comunidade já sabe, e faz o plantio das folhas, né? Legumes, verduras, em alguns lugares frutas. E a partir daí a comunidade se reúne, cada uma tem o seu talhão, e a partir dali ou incrementa a sua renda, e também tem permanentemente alimento saudável e nutricional na mesa. Como é que tecnicamente faz isso, do seu ponto de vista? Você está falando de um terreno baldio. O que faz? Desapropria? Não, conversa com o proprietário? Se é uma que associação, você faz uma parceria. Se é um terreno da Copel, há uma cessão de uso. Se é um terreno ao lado da linha férrea da Rumo, ela faz uma cessão de uso. Se é um particular, ele cede para usar, tudo dentro da legalidade e da conversa. Tem uma cooperação, minha pergunta é essa. Porque muito dessa agenda de sustentabilidade, muito não, mas a essência dessa agenda de sustentabilidade, também quero te ouvir sobre isso, a questão da cooperação entre o público e o privado, e cooperação entre os privados, claro, né? Então, o público, o setor público aqui atuando como agente de fomento e como promotor dessa agenda, e o setor privado cooperando com o público, né? Não mais numa relação de hierarquia, né? De súdito e tal, que, né, muito disso é feita dessa relação entre administração e administrado, mas numa atividade mais de cooperação e os entes privados, né, cooperando também entre si. Como é que você vê essa cooperação entre o público e o privado na agenda de sustentabilidade? Fundamental. Se não tiver, não acontece, né? Tem que ter essa parceria. O ESG chegou para as empresas e ele chegou para as cidades, para o gestor público. Não tem como isso acontecer. Então, hoje você tem que trabalhar em cima do ESG. O gestor público precisa trabalhar e as cidades têm feito isso, e Curitiba tem feito. Para concluir só o da horta, ali você não tem nada de tecnologia envolvida, mas você tem muito de cidade inteligente. Por quê? Ocupa um espaço público que estava abandonado. Faz a reunião da comunidade, prepara o terreno e disponibiliza alimento com alto valor de segurança alimentar e nutricional.
Isso é cidade inteligente, isso é inovação também. Sim. Então, a tecnologia mas é a simplicidade das ideias para você melhorar a qualidade de vida da população. E hoje, se você não trabalhar alinhado, né, a famosa triplo hélice da cidade da inovação, que é o empreendedor, o gestor privado, o gestor público, que eu estou nesse momento, e a academia, trabalhando em soluções, você não avança. Não há cidade que avance, da menor para maior. Muito legal você falar sobre academia. Tudo está ali na academia, né? Toda boa ideia, ela nasce, né? Enfim, pode estar em diversos polos para nascer, mas a academia ela consegue aprofundar, verticalizar. E aqui, não exatamente a academia, mas como que Curitiba é conhecida pela questão de planejamento, papel de PUC, papel de, enfim, que muito do que aconteceu no tema de planejamento de Curitiba e o quanto que isso está vinculado com a questão de sustentabilidade. Curitiba se planeja nesse ponto para os próximos anos, pelas próximas décadas, de que modo? Vou trazer um exemplo para você na frente de empresas, tá? Então, por exemplo, a Vale. A Vale sofreu... aconteceu aquelas 2 tragédias, né, de Mariana e Brumadinho. E como é que Vale ia continuar existindo com 2 situações que foram, enfim, terríveis, né, ambientalmente, socialmente, destruição? Então, a Vale precisou se reinventar e criar um planejamento estratégico com sustentabilidade para os próximos 100 anos. Então, hoje a Vale fala da Vale dos próximos 100 anos. Curitiba tem alguma visão nesse sentido, para além, ou que ande junto com a agenda de ONU, da Agenda 2030, da Agenda 2050? Tem, sem dúvida. Isso cabe ao gestor público, né, ao prefeito, ao vice-prefeito, a fortalecer o planejamento. Curitiba é reconhecida por isso. Nós estamos aqui porque a cidade foi planejada desde o Plano Agache, depois com a criação do IPUC, né, com Jaime Lerner, com Rafael Greca, que produziram não só o BRT, que é o transporte coletivo de canaletas, todo o trabalho da ecologia, ecossistema, nossos parques que foram criados, além de trazer o lazer, mas para serem grandes áreas de contenção de cheias, como é o Parque Barigui, para conter as cheias da região. Então, uma ação inovadora de 40 anos atrás, e agora é a nossa praia, né? Isso, o Tingui é assim, o Tanguá é assim, para a gente conter essas cheias. E sim, o IPUC, que está sendo fortalecido por nós, e eu quero cada vez mais fortalecê-los, está pensando na estratégia para os próximos anos, para o crescimento da cidade. De um lado, onde a cidade pode crescer na sua lei de zoneamento, área comercial, área urbana, onde o comércio tem que ir para cá, para manter a residência, para manter a área social ativa, e para onde que ele cresce pensando no meio ambiente. Como eu falei, os planejamentos da troca dos primeiros 70 ônibus elétricos agora até o ano que vem, depois até 2030 um terço, depois até 2050 todos, é planejamento do IPUC. Como? Você tem que ir trabalhando também em sistemas de carregamento, nós temos que trazer de volta a população para o transporte coletivo. E como é que a gente faz isso? Ele tem que ser atraente, ele tem que ser atrativo. Eu penso muito na tarifa única do transporte, com o transporte público, com o transporte individual, aplicativos e táxis, com aluguel de carros elétricos, que é um futuro presente, com aluguel de bicicletas elétricas, que está na cidade aí. Nós temos 500 disponíveis. É um projeto novo esse, todo, né? novo. Daqui a pouco volta os patinetes, com as calçadas. Nós estamos fazendo obras em calçadas, que, pela lei, é responsabilidade do morador, mas em centros urbanos, perto de terminais, ligações com parques, a prefeitura está investindo 200 milhões para dar essa integração de modais com acessibilidade. Então, tudo isso não é fruto do investimento que nós estamos fazendo ali, é um planejamento. E ele é por partes. Mais um exemplo. A trincheira da Nossa Senhora Aparecida, que foi feita ali no seminário, entre Seminário e Batel, foi criticada na época e hoje é muito bom. Ah, mas não fizeram na do lado. Sim, é uma obra cara, ela custa. Então, são investimentos planejados que a gente faz. Por que nós fizemos aquela trincheira? Porque ali passam 13 linhas de ônibus. Entre elas, as linhas metropolitanas e a linha Inter 2, que é a maior circular em 28 bairros, que carrega 200 mil pessoas por dia. Então, o que você faz com isso? Você diminui o tempo de percurso. De novo, qualidade de vida. Quando a gente vai investindo assim, ela pode ser um pouquinho mais tarde de casa, chegar um pouquinho mais cedo em casa.
é qualidade de vida, é planejamento, é a cara de Curitiba. Porque tem essa questão que você falou super importante de como atrair o seu cidadão para o transporte coletivo, isso contribui na agenda de sustentabilidade. Sem dúvida. Mas a agenda de sustentabilidade, muitas vezes ela é confundida ou ela é unicamente sinônimo de mudanças climáticas e questões ambientais, e a gente esquece que a agenda de sustentabilidade, principalmente de ONU, é uma agenda de agora também, de qualidade de vida de agora. Ela é agenda, né, de fome zero, erradicação da pobreza, de educação. Então, como contemplar a questão geracional do problema de mudanças climáticas, né, de você usar os recursos de hoje de modo a atender às urgências, principalmente de Brasil e de Curitiba também, que, né, nós somos conhecidos como cidade modelo, como cidade sustentável, mas nós temos urgências sociais, sim, né? A gente vai falar de cachimba também aqui hoje. Mas a gente também tem a preocupação geracional. Então, usar o recurso disponível hoje, pensando que a gente também, por outro lado, precisa deixar, né, um planeta, recursos, etc., para que as gerações futuras possam consumir e viver no mesmo planeta, no mínimo que nós vivemos hoje. Então, como que você vê isso? A questão urgente e a questão geracional. Não tem planeta B, né? Nós só temos o planeta A, então nós temos que cuidar daqui. Então, o plano urgente já é estancar o sangramento, né? Parar a poluição à toa, né? Você trabalhar a reciclagem, você trabalhar a economia circular, você trabalhar a conscientização, a família Folhas está aí, e você começar a pensar no planejamento. Nós soltamos um desafio antes da pandemia, que era plantar 50 mil árvores no ano. Plantamos 100 num ano. A partir dali, estamos, desde então, plantando 100 mil árvores por ano na cidade. Então, você trabalhando a qualidade do meio ambiente, né? A área verde da cidade. Peço para quem está nos assistindo reparar as canaletas, a da 7 de setembro, a da João Alberto, a da Padre Anchieta, a da 7 de setembro, inclusive, daqui a pouco foi plantado cerejeiras. Eu vi, tá Vai, tudo nascendo. Ainda não tá, nascendo. elas não estão, elas ainda não estão ainda com a copa. Estarão como a via do outono, que é lindo, a né? do Campo Comprido. Quando começa Campina a cair de no Siqueiro, outono, Campo a coisa Comprido. mais linda, Então, dá cada foto maravilhosa. Trabalho. E também, assim, as cidades têm que ser resilientes, que é a número 11 das ODS. Por sinal, Curitiba é signatária, no Paraná, eu sou secretário de Estado e cuido disso também. Todos os municípios do Paraná, os 399, são signatários do ODS. O Paraná é exemplo internacional. Então, cidade resiliente, e Curitiba se mostrou. Há poucos dias... O que é uma cidade resiliente? Vamos lá, vamos explicar. Cidade resiliente é uma cidade que suporta, que aguenta, que tem força, né? Que ela suporta a sua vida, né? O dia a dia da população, ela suporta os impactos climáticos. Por exemplo, a chuva. Curitiba choveu 400 milímetros em 15 dias. A gente estava no banhado aqui. É uma loucura. Muito recente. Até pouco tempo atrás era enchente pela cidade toda. E não aconteceu. Não aconteceu. Os rios não saíram da caixa, eles suportaram. Os antigos pontos de repressão de água, de represamento de água, eles suportaram. Por quê? Porque a cidade investiu em resiliência urbana, que é limpeza de rio, desobstrução de galerias, trabalho de macrodrenagem, de microdrenagem, que você faz com que o leito natural do rio, dos córregos, aconteçam. A única ação que nós tivemos foram 20 famílias no bairro da Cachimba, que é uma invasão histórica de gestões anteriores, que não viram o que estava acontecendo, e nós botamos luz no problema, que não foi nem o Rio Barigui que saiu da caixa, que saía com muita frequência, porque nós reperfilamos e limpamos. Foi algumas cavas que tem na região que saíram, a Defesa Civil foi, acudiu, tirou um dia, devolveu no outro dia para sua casa. E lá nós estamos fazendo a maior revolução habitacional, social e ambiental da história recente da cidade, que é o bairro Novo da Cachimba. Quero te perguntar sobre isso, esse tema ali de realmente acontecer muito em Curitiba, né? Não sei se é por perfil de mudança climática, mas essa situação recente realmente choveu demais aqui nos últimos dias. Pelo menos eu não vi comunicação e imprensa de que acontecia a situação que acontecia muito antigamente, né? Rio, Belém, etc., sempre inundando. Com certeza casos pontuais aconteceram, né? Porque também
faz parte dessa Sim. atividade de a gente estar prevenindo e resolvendo na medida que as coisas acontecem. Mas, falando sobre cachimba. Bom, a história da cachimba. O que eu me corrijo se estiver errado, Eduardo. Então, a cachimba ela ia ser desativada, né, ali no começo de 2010, se não me engano. E depois ela passou por um estudo para que ela fosse reativada, que ela tivesse uma sobrevida. A cachimba aqui no Paraná, aqui em Curitiba, ela é um aterro sanitário. Ela deixou de ser lixão e passou a ser um aterro sanitário. Isso tem uma diferença conceitual importante. Sim. Como que é a perspectiva da cachimba, em primeiro lugar? Em segundo lugar, questão de investimento em resíduos sólidos nas frentes de economia circular. Por que te pergunto isso? Quando eu trabalhei nessas frentes de estruturação de projetos, veio então o Marco Legal de Saneamento, uma das estruturações que a gente mais procurou se debruçar na época, a gente se debruçou bastante, foi como fazer com que contratos de coleta, contratos de tratamento de lixo, que são feitos sempre em curto prazo, conforme lei de licitações, 4 anos e tal, passassem a ser contratos de longo prazo, contratos de PPP. Sim. Qual que é a vantagem disso? Né, que foi permitido por esse Marco Legal de Saneamento? Você tem um fluxo de receitas, consegue trabalhar investimento. Contrato de 4 anos, o fornecedor, é difícil ele conseguir trabalhar com... É um prestador de serviço. Sim. Nos contratos mais de longo prazo, você consegue trabalhar com uma outra dinâmica e trazer isso. Como que você vê esse contexto de investimento em relação a resíduos sólidos, considerando a situação da cachimba? Então, eu vou te responder em 4 etapas, né? Porque foi uma pergunta bem completa, importante e longa, porque ela precisa ser respondida com toda tranquilidade. Primeiro, só falando dos alagamentos, nós não estamos livres, porque com as mudanças climáticas que estão acontecendo, se chover 100 milímetros em 1 hora, não tem cidade no mundo que tenha a capacidade de aguentar. Então, ela pode ocorrer um alagamento, só que aqui vai escorrer rápido, porque o rio está correndo, o rio está limpo e está trabalhando e precisa muito da conscientização da população. Antes de falar da cachimba, o Marco Legal de Saneamento. Eu lido com isso na Secretaria de Estado das Cidades, porque as micro-regiões, que foi uma determinação do Marco, Paraná são 3 regiões. A Centro-Leste, a Central e a Centro-Oeste, onde a gente divide os municípios e, a partir daí, eles definem em conjunto. E nas audiências tem que ir o prefeito ou o vice-prefeito. Então, é o fórum qualificado. E nós temos discutido isso, a prorrogação do tempo para que tenha um investimento, seja ele particular, seja ele privado, uma concessão ou um poder público, porque também pode ser, como é o caso da Sanepar, para que ela tenha tempo de estruturação. E no Paraná nós temos uma meta, antecipar de 2030 para 2027 o marco do Marco Legal de Saneamento, que é 90... A meta de universalização de saneamento. Isso, a meta de 99 de água e 90 de tratamento e saneamento. Então, sim, é fundamental o trabalho em consórcios e micro-regiões para que isso aconteça no saneamento e também no resíduo. O saneamento está na frente do resíduo, mas o resíduo está correndo junto, porque os órgãos de fiscalização estão trabalhando em cima, é importante que isso aconteça, é fundamental, é parte da sustentabilidade e está sendo discutido muito no Paraná e em Curitiba. E o bairro Novo da Cachimba são 2 coisas na Cachimba, e uma é 1 quilômetro da outra. Uma é o antigo aterro sanitário da Cachimba, que era onde foi por muito tempo o lixo da cidade, que está desativado há 15 anos e que não poderia... hoje uma montanha verde, que tem aqueles canos que sai o gás metano, então não podia ser nada. Não pode ser residência, não pode ser comércio, não pode ser área de lazer, não pode ser área industrial, nada. Qual a solução criativa, cidade inteligente, sustentável e inovadora? Nós demos, junto com o nosso prefeito, Rafael Granca, uma fazenda solar, uma pirâmide solar. Ou seja, não podia ser nada, solução criativa... 8.500 painéis solares instalados com recursos da prefeitura, que geram energia que a gente coloca na rede, mas é equivalente à metade do custo dos prédios públicos da cidade toda. Então, economia de recurso público. E lá dá para dobrar de tamanho ainda, só que é um investimento alto. Investimos 20 milhões e agora com mais 30, você mais que dobra a capacidade e você deixa Curitiba nos próximos anos, e essa é a nossa missão, autossustentável em energia. Então, sustentabilidade.
A administração desse parque solar ali, ela é do Da próprio prefeitura. município? E virou um ponto turístico técnico do país e do mundo. Por quê? Engenheiros ambientais, prefeitos, vice-prefeitos do país todo e do mundo vão lá para visitar. Inclusive, nós fizemos um roteiro de visitação, porque é uma parte bem técnica. Então, passivo ambiental virou ativo ambiental. Aí, a 1 quilômetro dali, porque o bairro Caximba é um bairro da cidade, como Tatuquara, como o Centro Cívico, como o Santa Felicidade. E lá na ponta tinha o aterro, e na beira do rio Barigui, quando ele encosta no Rio Iguaçu, tem uma ocupação chamada 29 de outubro, 1.600 famílias, que foi fruto da omissão de algumas gestões que deixaram crescer. Lá, quando nós chegamos, colocamos luz. O Estado do Paraná, o governo, o governador Ratinho Júnior, doou o terreno do Instituto das Águas atrás e com 50 milhões de euros, que nós fomos buscar na Agência Francesa de Desenvolvimento, porque a gente só pegou porque Curitiba é signatária da Carta de C40, porque investe em sustentabilidade, veio o recurso e nós estamos construindo já 500 casas, são 1.600 famílias no total. Já estamos na primeira etapa, 1.500, tirando da beira do rio, da insalubridade, de palafita, tirando e dando casa com tratamento de água, tratamento de esgoto, telhado solar, para já não ter o custo de luz. Estamos aumentando a capacidade da Escola Municipal Joana Rasca, que é uma escola que tem lá. Estamos construindo uma nova unidade de saúde da Caximba. Então, é um bairro novo, dando dignidade para quem mora lá. E lá tem a Rua do Comércio, que é uma rua que não é regularizada hoje, porque ela está dentro da ocupação. Dali para cima, são casas que estão mais estruturadas. Então, ali você pode... Estão longe do rio. Então, a gente pode regularizar. Nós vamos regularizar. Dali para baixo é beira do rio. Essas que nós estamos tirando, dando casa própria um pouco mais acima. E na beira do rio será construído um parque linear, com fazenda urbana, com contraturno escolar para as crianças, com esporte para as crianças. Então, não estão na rua, estão praticando. Então, é um bairro novo. Então, é o bairro novo da Caximba e a fazenda solar da Caximba. E me diga uma coisa, a gente falou muito de projetos aqui e várias ideias legais e como que Curitiba está procurando estar à frente dessa agenda. Qual é a dor que você tem nessa agenda de sustentabilidade? Seja como gestor público, seja como pessoa. O que é a dor que você vê? Aquele nó assim, meu Deus, precisamos desatar esse nó. Claro que política também é arte do possível, mas... O que te dói dentro dessa agenda que em Curitiba fala, puxa, isso aqui a gente precisa colocar muita gente pensando para destravar ou é algo que, enfim, ainda não é possível de solucionar? Eu quero falar da parte difícil. O que você enxerga como problema a ser solucionado ainda? Veja, na questão de sustentabilidade, né, falando dela, não é uma dor, né? É porque tudo que você faz, ele leva um tempo, né, na área do meio ambiente para se... refazer, né? Uma árvore que foi plantada, ela demora um tempo para você plantar uma nova e voltar daquele tamanho. Acho que o grande desafio é a gente chegar no lixo zero, no resíduo zero, no material zero, né? Eu acho que esse é o grande desafio, e esse é o que mais incomoda, porque a reciclagem tem, ok, é um pedaço. A compostagem tem, ok, é um pedaço. Nós vamos gerar energia com uma parte. Quando que nós vamos conseguir fazer uma cidade de lixo zero? Isso é um desafio que ele demora um tempo. Ele é mundial, ele envolve cultura, ele envolve... E tem várias soluções boas pelo mundo. Tem gente que faz energia, uma usina própria de geração de lixo. Aqui nós tivemos a ideia, parceria com as cimenteiras, de utilizar, ajuda eles, porque eles não queimam carvão, queimam resíduo, tem filtro, é energia limpa no ar. Então, assim, acho que respondendo objetivamente, o grande desafio é o lixo zero. Que interessante, né? Porque a questão do lixo zero e trazer isso para a economia circular, a geração de dignidade que isso traz também, né, para os catadores, que acho que também vai passar a mudar muito disso. Ao invés de... É diferente uma comunidade de catadores trabalhar com lixo e você dizer que ele trabalha com materiais, com produtos. Não, eu estou recolocando isso daqui. É diferente a dignidade que você Ele é um reciclador. Ele não trabalha com lixo, ele é um reciclador. E só para... Você me fez lembrar de 2 exemplos que nós estamos fazendo experimentalmente com um ecocidadão e o outro exemplo é o outro. Com a FIEP.
demos, junto com a FIEP, em parceria, gratuitamente, carros elétricos para esses trabalhadores da reciclagem trabalhar para carregar o seu produto. Então, estamos fazendo isso. Outra, muito legal, que eu lancei junto com o Sindicato da Indústria de Papel, com a Ecocidadão e com uma universidade, que é dar gratuitamente, para esse ponto do Ecocidadão, portanto, famílias que se unem, cursos profissionalizantes para os familiares do profissional da reciclagem. Então, ele está lá trabalhando, lutando, sustentando a sua família, mas o filho, o neto, nós estamos dando um curso de profissionalização para ele gratuito. Que é a questão de você ter o crescimento econômico, mas não é um crescimento econômico, principalmente em relação à cidade de Curitiba, né? A pessoa vai aumentar a sua renda, etc. Mas é mais que isso, você traz prosperidade para aquela família. Tudo que você tem de crescimento, que consegue conectar com educação e etc., você está trazendo prosperidade junto, né? Exatamente, qualidade de vida. É muito para a família toda. A gente está, assim, já nos finalmente aqui no nosso tempo, mas eu quero te colocar uma pergunta final, depois vou abrir a palavra para você falar, enfim, o que entender legal nessa agenda de sustentabilidade. Mas você falou bastante de carro elétrico e de ônibus elétrico, que são iniciativas muito legais. Eu participo de alguns eventos e alguns prêmios na Europa de PPPs e projetos sustentáveis, principalmente promovidos pela ONU. No último que eu fui, um dos projetos finalistas foi da cidade de Barcelona, e como que eles estavam moldando na cidade a questão dos pontos de abastecimento dos carros elétricos, porque isso é um problema também. Então, a gente enche de carro elétrico e demora umas 2 horas para abastecer hoje o carro elétrico, e daí os pontos na cidade, na verdade, daí você está trazendo um problema para a cidade, quando você está falando principalmente de cidade europeia, que os centros não entram muito automóvel, então para você abastecer esse carro, você precisa trazer ele para o centro, conectar, ele vai ficar 2 horas parado. Então, o quanto que é interessante o carro elétrico, mas isso impacta na logística da cidade. Eles fizeram um projeto lá muito bacana, que foi inclusive finalista. Mas dentro desse tema, se fala bastante que no Brasil a gente não precisaria de carros elétricos, porque a gente aqui, primeiro, questão da dimensão continental. Então, como é que um carro que hoje, a tecnologia que existe, não permite que ele ande tantos quilômetros, mas eu tenho que me deslocar grandes distâncias por causa do tamanho do país, e porque também no Brasil a gente tem a tecnologia do biocombustível. Como que estão os estudos em relação a isso? Na verdade, estudos não, né? Do que você está me dizendo, já existe uma decisão de política pública pela implementação dos carros elétricos. Mas como que essas duas questões foram, dos ônibus elétricos, como que essas duas questões vêm sendo consideradas? Você trazer carros elétricos para a cidade, você disponibilizar pontos, e, de outro lado, a questão do biocombustível. Veja, o biocombustível é importante, né? Ele ajuda a diminuir também a emissão, mas assim, não temos como fugir da tendência mundial, né? O carro elétrico, a não ser que tenha uma repaginação nos próximos anos, ele vai começar a ser introduzido na nossa cultura, né? Nós temos a vantagem aqui do biodiesel, que queremos desse trabalho, e a gente quer fortalecer, mas o carro elétrico ele vai vir, não adianta, né? Como eu falei, a não ser que tenha um reposicionamento mundial sobre isso. Daqui a pouco já se fala em hidrogênio, né? Hidrogênio verde, que está sendo já discutido sobre isso, um pouco ainda incipiente, mas já sim com bastante coisas ativas. Mas os ônibus elétricos realmente é uma decisão de política pública, porque você busca recursos, você está comprometido com a sustentabilidade. Hoje o mundo está assim. E para você introduzir, depende de um planejamento. É um desafio também, porque ele precisa ser carregado. E não dá para você ter um centro de carregamento somente, você tem que ter espalhados pela cidade. Na questão do ônibus, nós estamos estruturando nas garagens dos ônibus carregamentos. Talvez, isso está sendo discutido no IPUC, carregamentos nos terminais com parada, enquanto ele está parado, ele está carregando, né, para que a gente possa colocar de pé essa situação. Não é fácil, é um tempo, vai anos. As dores que a gente estava falando. Sim, né? São as dores. Isso é uma dor que... Esse é um desafio que incomoda, porque a gente tem que transpor barreiras, quebrar paradigmas. E no do carro, hoje, você vai no shopping, você vai no mercado, no Parque Barigui tem um, onde tem um ponto de carregamento de automóvel... Está sempre ocupado. Está ocupado. Verdade. Não é verdade? Está sempre ocupado. Eu, inclusive,
no início do mês de outubro, eu tive a oportunidade de exercer o cargo de prefeito mais uma vez, que o prefeito foi para o exterior. Eu lancei um decreto autorizando que os pontos de estar da cidade possam ter carregamentos elétricos para o futuro. Eu autorizei 5 já lá. Era no estacionamento, no Smart City do Campina de Siqueira, do Jardim Botânico, que é aquele que é para trás da mata, no Parque Barigui mais um. E também no Smart Park do Largo da Ordem e na Prefeitura, para ter um ponto. E a possibilidade de a gente poder instalar na cidade inteira onde tem que estar. É para já? Não, tem custo, demanda tempo, mas já estamos abrindo as portas para que isso aconteça. Então, é um planejamento que tem que andar em paralelo. Mas, na minha opinião, o carro elétrico ele vai entrar com muita força. Então, é uma questão de adaptação para os próximos anos. A própria Volvo, ela vai deixar de fabricar os carros. Tem várias, né, montadoras, mas a Volvo, principalmente, acho que é a que mais está avançada nesse ponto, vai deixar de fabricar os carros com combustíveis fósseis para passar a ter só a matriz elétrica. E o mundo é dinâmico, né? Eu também já vi notícias de que isso talvez atrase um pouquinho, porque teve a guerra da Rússia, tem, infelizmente, essa guerra com Israel e tudo vai, então é uma permanente adaptação. O que o gestor vale para o gestor público, para o privado, para o autônomo? Nós temos que estar atualizado, nós temos que estar buscando informação, nós temos que estar buscando tecnologia. Nós temos que trazer para isso. Vale para a grande empresa? Vale. Vale. Né? Vale para Boticário, Natura, que faz o seu trabalho, mas vale para prefeituras, governo do estado. Se não fizer, vai ficar pelo caminho. Eduardo, obrigada. Foi muito legal te receber aqui. Foi muito legal aprender sobre a tua visão de cidade sustentável. É uma visão que eu realmente espero que todo gestor público possa colocar dentro da sua caixinha no desenvolvimento da cidade. Não seja simplesmente uma secretaria que pense em sustentabilidade, mas sim que isso esteja, tal como está acontecendo com as empresas, que isso passe a acontecer com o setor público, com as prefeituras, com os municípios, com os estados, em que esse tema seja incutido em cada uma dos pilares de execução do município, do estado, do governo federal, porque tem que estar na nossa matriz, tem que estar na nossa essência, pensar sobre isso e, enfim, minha visão aqui, isso é tema de desenvolvimento do Brasil mesmo. Gostaria de deixar alguma palavra final aqui para nós? Eu que te agradeço, parabenizo pela qualidade da entrevista. Obrigada. Muito bom tecnicamente, parabéns. Realmente, qual que é a nossa missão? Nós não podemos ter uma propaganda que não aconteça de fato. De não ter o greenwashing público. Exatamente, o greenwashing, exatamente. O que nós temos que ter ações efetivas, né? Para que principalmente a gente, no questão do setor público, conscientize a população, mostre para a população, porque é um trabalho em conjunto. Então, sim, tem que ser feito. Sim, Curitiba está fazendo. Sim, o estado do Paraná está fazendo. E agora nós precisamos avançar cada vez mais. E a sustentabilidade, o ESG, ele só vai avançar no mundo, ele só vai avançar na cidade se as pessoas estiverem junto, se o poder público estiver junto, se a iniciativa privada estiver junto, se a academia estiver junto. Então, é um trabalho coletivo, é uma ação coletiva, é uma mudança de paradigma na sociedade. Então, é isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos fazendo, e no poder público municipal nós estamos fazendo a nossa parte. Obrigado pela oportunidade. Eu convido quem tiver interesse me seguir nas redes sociais. Qual que é o seu Eduardo Instagram? Pimentel, me acha no Instagram, no Trends, no Facebook, no LinkedIn, no X agora. Então, para que a gente possa conversar um pouquinho mais. E obrigado, viu, Natasha? Foi muito bom. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho e seguimos na sustentabilidade. Isso aí. E a vocês, obrigada pela audiência. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Também nos sigam nas redes sociais, Instagram, no Spotify e no LinkedIn. A gente também está, tá bom? Obrigada.